Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, sabendo que a cada manhã Ele nos desperta para algo novo. E o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus ao seu coração. Nós vamos falar hoje em Salmos 46, versículo 5, diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Não será abalada. Que declaração inspiradora! Será que nós, tão facilmente agitados pelas coisas da terra, ainda veremos o dia em que nada poderá abalar a nossa calma? Sim, isso é possível. O apóstolo o conheceu quando estava a caminho de Jerusalém, sabendo que o esperavam cadeias e tribulações. Pôde dizer triunfantemente: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Tudo que podia ser sacudido na vida de Paulo havia sido sacudido e ele não havia contado por preciosas a sua vida, nem nada que possuísse. E nós, se apenas deixarmos que Deus faça conosco o que quiser, podemos provar a mesma coisa, experimentando que nem as pequenas preocupações da vida, nem as grandes e pesadas provas podem ter o poder de mover-nos da paz que excede o entendimento. Isso é o que está assegurado na palavra como a porção dos que aprenderam a descansar só em Deus. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ser inabalável como uma coluna na casa de nosso Deus é um fim pelo qual, de bom grado, suportaríamos todas as sacudidas porventuras necessárias. Quando Deus está no meio de um reino ou cidade, Ele o faz firme como um monte de Sião, que não se abala. Quando Ele está no centro de uma vida, embora as calamidades o cerquem de todos os lados e rujam como as ondas do mar, contudo, há uma constante calma no seu interior. Uma tal paz, a qual o mundo não pode dar nem tirar. O que é que leva o homem a ficar agitado como as folhas, a qualquer rajada de perigo, de não que, em vez de estar em Deus, em seu coração, ali está o mundo? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que muitas vezes sacode o mundo, que muitas vezes faz um alvoroço na nossa vida, mas que de alguma maneira não consegue abalar-nos porque estamos firmes no Senhor. E o texto que nós lemos hoje diz que Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará até o romper da manhã. É interessante a gente entender isso porque a cada instante existem coisas que vêm como uma bomba, Vêm para abalar nossas estruturas. E quando alguma coisa mexe com a nossa estrutura, automaticamente mexe também no emocional, no psicológico e no espiritual e até no físico. Hoje as chamadas doenças psicossomáticas é exatamente isso, soma corpo, e a psicomente. É claro que a mente, na verdade, ela acaba projetando e gerando problemas e que vão afetar o corpo. E aí nós vimos aí um desencadear de milhares de pessoas que estão correndo para os lugares, para os consultórios, e certamente elas acabam sendo vítimas de tantas pessoas que colocam, na verdade, a fuga nos medicamentos, ou às vezes nas drogas, ou em tantos outros psicotrópicos. E aí a gente começa a entender que as pessoas estão sendo abaladas. Porque quando abala a vida financeira, mexe com o seu bolso, também mexe com uma cadeia de coisas que você precisa sustentar e viver. Quando mexe no seu emocional,
ou quando mexe na verdade na estrutura física, quando uma criança ela já é abusada, quando acontece alguma coisa que de alguma maneira abala a estrutura daquela pessoa, é o núcleo dela que foi abalado. E aí ela não tem estrutura para dar continuidade. Então falta Deus estar no núcleo. Uma coisa que eu aprendi exatamente que o nosso núcleo não pode ser violado. A integridade, o ser, a simplicidade, aquilo que a vida que tem, daquilo que você entende que é palpável, daquilo que é razoável para você entender e continuar vivendo. Quando isso sai da normalidade, você precisa exatamente centralizar a sua identidade em quem você tem colocado a sua fé, sua esperança, seu propósito, porque no percorrer da nossa vida nós vamos ter sim abalos. Nós vamos ter, na verdade, como diz aí, né, abalos como de um terremoto grande em uma escala de quase que 10. Mas, na verdade, automaticamente o Senhor está no nosso meio. É como se tudo estivesse ao redor, destruindo, caindo, mas o Senhor está no meio. O Senhor, na verdade, Ele é a razão de não deixar o abalo atingir as nossas estruturas, o nosso núcleo, para nos manter iniciais desde quando nós nascemos a terminarmos a nossa vida. Nós vamos mudar sim algumas coisas. Algumas coisas vão fazer com que nós pensemos diferente, vamos reagir, mas não abalado ao ponto de mudar toda uma vida, uma estrutura, deixar na verdade os princípios, os valores, porque o mundo na verdade se tornou mal. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ela estava falando exatamente isso. Olha, eu estou perdendo a fé no mundo, a maldade, os males, as coisas, e isso está me frustrando em relação a Deus. Queridos, e dado momento, uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus, que buscava, que gosta de igreja, de Deus e tudo, mas foram abaladas na sua estrutura. A pandemia e os problemas trouxeram vários abalos em várias áreas da nossa vida. Eu quero te dizer que é esse Deus que está conosco, que a todo instante faz com que não deixe de ser abalado a nossa vida, porque é Ele que nos dá estrutura e firma os nossos passos para continuarmos a nossa caminhada. Não deixe que o mundo, que os problemas, as dificuldades venham abalar o seu ser. Há um Deus que está no nosso meio. É Ele quem faz com que, como o apóstolo Paulo, olha, tem mais a minha vida por preciosa, mas contando que cumpra o ministério chamado pelo qual eu fui designado. Há um propósito de Deus na sua vida do início ao fim. E quando vem um abalo de Satanás para destruir a sua vida, você diz, epa, peraí, eu posso ser abalado, mas não destruído. Eu vou continuar na minha caminhada. Eu vou continuar acreditando que o Deus ele vai restaurar, não vai haver nenhum mal que venha destruir a minha estrutura, porque eu quero continuar na minha caminhada fazendo aquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu amo e abençoando pessoas. Não abra mão de dar o seu melhor porque você foi decepcionado. Às vezes você pode dizer assim, eu vou agora tratar as pessoas como elas me tratam. Não, querido. Né? Na verdade, você não vai ser abalado para destruir a sua vida e você vai dar aos outros aquilo que você tem de melhor, porque Deus está dando de melhor todos os dias. Capacite a sua vida com uma estrutura para agendar a sua vida pelo menos há uns 5, 10 anos, para que de alguma maneira você possa dizer, olha, em 5 anos onde eu quero estar, o que eu quero fazer, qual é a vontade de Deus, o que eu tenho para fazer, planejar, se eu tenho que aprender uma outra língua, se eu tenho que estudar um pouco mais, se eu tenho que fazer algum curso. Eu não quero ficar parado, porque se eu ficar parado, eu vou me desestruturar e qualquer abalo vai me atingir. E a palavra de Deus hoje para você é que você tem um espírito de vida dentro de você para continuar caminhando, para não deixar que nada nessa vida te abale, porque Cristo está lá dentro, te estruturando, fortalecendo. Quando vier as bombas ao redor, não vão te atingir. Podem tentar te destruir, mas quem está no meio é poderoso. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por saber que o Senhor nos colocou em um mundo, mas
conforme o Senhor Jesus mesmo orou, que não nos tiraria deste mundo, mas que nos livraria do mal. E existem coisas que vêm para nos abalar, para destruir, para tirar a nossa paz. Mas o Senhor prometeu que estaria dentro de nós, fazendo morada. E é essa morada que não nos deixa abalar, que não nos deixa surtar, não nos deixa desestruturar, porque o Senhor é a nossa esperança. Pai, nós queremos declarar que a nossa vida está em Ti, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está fortalecendo e abençoando com toda a sorte de bênçãos para que jamais venha abalar a nossa vida, a nossa estrutura, a nossa família, aquilo que nós cremos, porque de alguma maneira a nossa vida depende do Senhor e sabemos que se o Senhor estiver 100% em nossa vida, jamais, coisa alguma, qualquer perda, qualquer problema poderá abalar a nossa fé. Porque na verdade é o Senhor quem nos deu uma fé, é o Senhor que nos deu esperança, é o Senhor que nos deu amor. Muito obrigado pelo aquilo que o Senhor é para nós, por não nos deixar ser abalados por coisa alguma, porque o Senhor nos firma os nossos passos e estrutura diante da Tua presença. Que o Senhor nos abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe ricamente. Não deixe que nada te abale. Notícias ruins, enfermidades, males, tudo. Não deixa roubar a paz que excede todo o entendimento que Deus deu para você. Porque aí você vai rompendo. Cada dia uma dificuldade vai sendo movida e você vai saindo daqueles abalos e vai automaticamente se firmando na rocha de Sião, na rocha do Senhor. Que Deus te abençoe. Inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. Muitas vidas estão sendo abaladas e é preciso colocar Deus dentro delas. E você é um porta-voz de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.